Que privilégio, amém? Tem sido esses dias, não sei para você, mas para mim particularmente tem sido um tempo assim sobrenatural, realmente de um renovo. Então, assim, esse tem sido o melhor lugar para mim nesses dias, tem sido o melhor início de ano dos últimos anos da minha vida. Tem sido assim, realmente um tempo sobrenatural. Amém? Eu queria que você abrisse seu coração. Amém. Porque o que eu tenho para compartilhar aqui com você hoje é muito importante. Uma das palavras mais importantes para esse tempo. Amém? E é legal, eu quis ministrar exatamente hoje, porque cada palavra que nós ouvimos, nós nos tornamos responsáveis por ela. Então, sabe aquela coisa que você fala assim, poxa, era melhor nem ter ouvido isso. Agora que eu ouvi, não tem mais como voltar atrás. Então, você que vai anotar essa mensagem, anote aquilo que Deus vai falar com você, porque é uma das mensagens mais importantes que eu vou pregar nesse tempo. Amém? Estenda as suas mãos sobre a minha vida, me abençoe, Senhor me dê graça, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se todas essas pessoas, elas conseguem fazer uma leitura do tempo que nós estamos vivendo, né? E eu estava lembrando, né? Se você for ver, eu estava lembrando do filme do Scooby-Doo. Eu não sei quem assistiu aqui já o filme do Scooby-Doo. Tem o desenho, né? E tem o filme. E o filme, se não estiver enganado, eles são levados por uma ilha de diversão, né? E aí, quando eles são levados para essa ilha de diversão, o que acontece? Eles começam a ser todos ali hipnotizados. E eles vão sendo hipnotizados, né? Porque aquele era um plano para, na verdade, controlar a vida de todos eles. Então, eu sinto que nesses dias a estratégia do inimigo é justamente essa. Ele não quer te controlar à força, mas ele quer te manipular sem que você esteja o quê? Percebendo isso. A gente assistiu nesses dias uma série no Disney, que é daquele Dr. Benedict.
Sociedade Secreta de Benedict. É uma série também para crianças, né? E o que acontece? Eles têm uma ilha, e através dessa ilha ele está construindo ali um aparelho, e através desse aparelho ele dá ordem de comando para pessoas no mundo inteiro, e as pessoas recebem aquele comando e começam a obedecer aquilo que elas estão sendo controladas e manipuladas. Porque eu vou te dizer uma coisa: se alguém quiser te controlar à força, o que você vai fazer? Você vai resistir, você vai falar não. Mas quando o inimigo te manipula e te controla de forma imperceptível, você não consegue nem perceber, e às vezes você não consegue o quê? Resistir à manipulação e ao controle do inimigo. E é assim que muitas pessoas hoje em dia elas estão debaixo de como o quê? Uma hipnose. Quem já viu aqui uma hipnose? Nunca viu uma hipnose nem na TV? Eu já... Faz assim, né? Faz assim com uma correntinha, né? E fala: você está com sono, com muito sono, dorme. A pessoa fica hipnotizada. E quando a pessoa está hipnotizada, o que acontece? Hipnotizada não, hipnotizada. Quando a pessoa está hipnotizada, o que acontece? O hipnotizador, ele fala assim: imita um cachorro. O que a pessoa faz? Nada no rio. Aí a pessoa começa a nadar assim, no meio do nada. E depois ele fala: acorda. E quando a pessoa acorda, ela não lembra daquilo que ela estava vivendo quando ela estava hipnotizada. E realmente, pode voltar, e realmente esse é um sistema de controle da mente. O diabo, ele quer controlar a sua mente. O diabo, ele quer controlar as suas emoções. É uma forma de controle e de manipulação que o diabo tem estabelecido nos nossos dias, sem que a gente perceba. Nessa série do Benedict, ele coloca crianças e elas falam assim bem baixinho: coloque um chapéu azul, coloque um chapéu azul, coloque um chapéu. E você não consegue ouvir com os ouvidos naturais, que aquele aparelho só fala na mente das pessoas. Aí daqui a pouco todo mundo começa a ir para uma loja e comprar um chapéu azul para colocar. E aí ele fala assim: puxa, funciona. O nosso projeto funciona. Só que essas ideias, elas têm são ideias que a gente fala assim: não, é para o bem. Só que toda ideia de controle é totalmente oposta ao plano original de Deus. Porque se existe uma coisa que Deus não é, Ele não é controlador, Ele não é manipulador. Deus não manipula ninguém, Deus não controla ninguém. Por quê? Porque aquilo que Deus sempre idealizou ter com o homem é uma jornada relacional, é uma construção. Existem coisas que nós não entendemos e não tem problema para Deus. Ele tem a paciência suficiente para caminhar conosco o tempo que for necessário, até que a gente compreenda. Você lembra dele dizendo para os discípulos de Jesus, acho que em João 14 ou João 16, ele fala assim: olha, eu tenho tanto a dizer para vocês, mas ainda vocês não podem ouvir. Porque ele tem a paciência de desenvolver uma jornada relacional com você até que você não entenda. Isso significa o quê? Que tem coisas que eu entendo que você não entende. E tem coisas que você entende que eu não entendo. Porque é uma jornada relacional. A gente não pode equiparar entendimento. Mas muito pelo contrário, o quanto nós estivermos dispostos a trilhar essa jornada com Deus, a jornada relacional é uma jornada de revelação. A maneira que Deus ele vai te encontrando pronto para receber uma revelação
ele traz aqui um desvendar sobre os seus olhos. Porque a revelação não é algo que você acessa, é algo que Deus desvenda para você. É algo que Deus descortina para você. Não é você que fala assim, uau, eu tive uma baita revelação. Não, é Deus que te deixou acessar. Então, a revelação não é um dom, é um lugar que Deus te deixou chegar. É um lugar que Deus te deixou acessar. É um tesouro que Deus Ele guardou para você. Por isso que Ele fala, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí Ele fala assim, eu não... Tem uma tradução que fala assim, eu não revelarei a outrem. Ó, português esse é maravilhoso esse português. Cara, não, para mim essa frase tem efeito. Eu não revelarei a outrem. Porque aquilo que Deus Ele quer desvendar. Só que o que acontece, meu irmão? Aquilo que está escondido, ele sempre vai depender o quê? De uma busca, de uma procura, de um desejo. Então, o que é mais difícil hoje em dia é encontrar pessoas que queiram mais. É por isso que lá em Provérbios diz o quê? Que a alma farta pisa nos favos de mel. Mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Então, o inimigo do melhor é o bom. Tera, ele sai de Ur dos Caldeus com destino a Canaã. A jornada dele, ela estava definida desde o início, estava traçada. Mas o que a Bíblia nos conta? Que eles chegaram ali em Padã Arã e ali eles se estabeleceram. E ele parou a jornada no meio do caminho e não seguiu adiante. E é isso que às vezes a gente faz. Lugares provisórios para a nossa vida se transformam em lugares permanentes. Às vezes a gente começa uma jornada e o objetivo está claro. Mas o que acontece? No meio do caminho, a gente se acomoda em algo. E toda vez que você se acomoda, é difícil você recomeçar. É difícil você retomar a jornada. É a mesma coisa quando você está treinando. Você está treinando na academia, você está treinando na academia, você está treinando. Para de treinar alguns dias, para de treinar alguns meses, e depois para você voltar. É a mesma coisa uma dieta. Você está na dieta, você está ali, você está na dieta, você está ali. Para uma dieta. Começa a comer essa porcaria, e depois para você voltar. É difícil. É isso que acontece com a gente. Às vezes, no meio da jornada, a gente se acomoda. E depois a gente tem preguiça de retomar a jornada. Porque, meu irmão, uma jornada fala de uma viagem. E viajar dá mau trabalho. Sabe por quê? Porque o lugar que mais você está acomodado é na sua casa. O lugar que você mais se sente confortável é na sua casa. E quando Deus te chama para uma jornada, Ele está te chamando para uma viagem. E quando você vai para uma viagem diferente da Luísa, que leva tipo 18 tênis para uma viagem. E chega lá, ela usa 2. Mas qual que é a ideia de uma viagem? Você levar uma malinha para você levar o que é necessário. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, Ele falou o que para eles? Não leva nada. Por quê? Porque para você cumprir a jornada de Deus, para você cumprir, não pode ter nenhum peso que te impeça de seguir a sua jornada na velocidade que você precisa andar. Então você precisa levar o quê? O que é necessário. Só que aí quando você está no meio da jornada, você fala, esqueci isso, esqueci o lenço, esqueci a escova de dente.
Aí você começa a descobrir o quê? O que você esqueceu. Você lembra da Páscoa? Deus falou para eles aqui, ó, estejam prontos para partir. Por que os pães eram pães asmos? Por causa da pressa. Porque a hora que o faraó falou, vaza, eles tinham que ir. E assim também a jornada de Deus, às vezes Ele abre uma janela de oportunidade e parece que nem sempre a gente entende aquilo que Deus está falando para nós. E aí você precisa o quê? Preparar a sua bagagem, preparar a sua mala. E o que você vai colocar na sua mala? Só o que é necessário. O que você colocaria para uma jornada? Se você fosse assim, poxa, eu preciso ir para uma jornada. Comida. Uma comida que não estraga. Então, por exemplo, você não pode levar a comida que você gosta. Você vai ter que levar a comida que não vai estragar. E pode ser que nem sempre você vai gostar. Porque é isso que nós precisamos. Se você vai sair, você vai retomar a sua jornada, isso vai exigir de você o quê? Que você deixe algumas coisas para trás. Porque você precisa levar para aquela jornada só aquilo que é necessário, só aquilo que vai ser útil. Diga útil. Útil. Só aquilo que for útil naquela jornada. E sabe qual que é o nosso problema, meu irmão? Veio a pandemia, aconteceram muitas coisas e muitos homens e mulheres de Deus, a igreja está com preguiça, está acomodada, está com preguiça acomodada, preguiça de retomar a jornada, de reassumir a sua responsabilidade na nação, na sociedade, no projeto de Deus na terra. O sono, ele traz consigo o quê? Uma preguiça espiritual. É por isso que essa é uma das palavras mais importantes que eu estou ministrando nesse tempo. Eu não sei você, meu irmão. Eu tenho muita dificuldade para acordar. Quem tem dificuldade para acordar? Sabe como que eu faço? Eu apanho todo dia de manhã. Todo dia eu apanho. Da minha esposa. Por quê? Eu vou acordar às 8. Então eu coloco meu despertador. Às 4, 4h30, 5, 5h30, 6, 6h30, 7, 7h30, 8. Até eu acordar. Eu tenho que ir acordando aos poucos. Sabe por quê? É assim que eu funciono. É que às 4 foi exagerado. Às 6. E sabe que às vezes eu faço, tipo assim, ou não, eu vou acordar. E aí eu coloco assim, 6, 6h30, 7. Mas eu sei que eu tenho que acordar às 8. Se eu tiver que acordar às 8. Quando desperta a última vez que é 7, eu falo, não, é muito cedo. Aí a hora que eu vou acordar, eu falo, meu Deus. Eu funciono assim. Comigo não é assim. Despertou, eu já levanto. Mas isso daí, por exemplo, assim, é um particular de cada um. Só que o que acontece, meu irmão? Eu não sei você, quando toca o despertador, todo mundo praticamente falou, tenho dificuldade de acordar. Quando toca o despertador, você não pensa assim, meu, eu não quero acordar. Quem pensa isso? Pensa. Eu não quero acordar. É isso que a gente pensa. Por que a gente não quer acordar? Por vários motivos. Às vezes seu corpo está doendo, é ou não é? Às vezes suas pernas estão latejando. Então às vezes você está cansado. Às vezes está com sono ainda, às vezes está com preguiça. Às vezes, meu irmão, que é a mesma coisa que não dá vontade de a gente acordar com frio. É ou não é? Dá vontade só de você puxar o cobertor e virar para o outro lado.
Se estiver chovendo aqui, agora você percebe o quê? Quando eu falo assim, cara, por que eu não quero acordar? Sempre tem um motivo. E esses motivos tanto podem ser externos, né? Como uma chuva, um frio, como internos. Estou cansado, estou desanimado, estou com dor. Então, sempre algum motivo, muitas vezes, quer se interpor, né, entre a nossa vida e o despertar. Então, o que eu quero dizer? É justamente assim que muitas vezes que eu faço a leitura profética da igreja nesses dias. Não é só que a igreja está dormindo. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que a igreja quer acordar? Quer despertar desse sono? E aí eu lembro uma coisa. Eu lembro que quando eu tive um encontro com Jesus Cristo, eu vivia muitas opressões por demônios. E uma vez eu fui dormir na casa da minha tia Ilse. Eu fui lá dormir na casa dela. E o que acontece? Eu estava dormindo na sala, né, no colchão no chão. E eu, de madrugada, era como se eu tivesse um pesadelo. Então eu acordava, eu despertava, eu abria o olho, mas eu não conseguia nem me mexer, nem conseguia falar. Parece que eu estava endemoniado. Eu não sei se alguém já teve algum sonho assim parecido. Ali já está. Parece que eu estava assim, ó. Eu tinha consciência. E a hora que eu olhei no relógio era 3 da manhã. E eu não conseguia nem pedir ajuda. Eu queria pedir ajuda, mas não conseguia nem falar. E aí foi passando, que eu acordei. E aí, para você ver como às vezes as coisas são macabras, né? A hora que eu acordei, eu levantei, fiquei em pé, fui olhando no relógio, que minha tia tinha um relógio na parede. Que horas que era? 3 horas da manhã. Então, às vezes a gente está sob influência espiritual, mas a gente nem percebe. E eu vou falar uma coisa: a única coisa que Deus não pode tocar em nós se chama vontade própria. Porque o dia que Deus ele cruza essa linha, Ele vai estar manipulando a gente. E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, Deus ele pode realizar coisas assim, externas, né? Para alertar a gente, como uma mula falar com você no meio do caminho, como falou com Balaão, né? Como está dizendo lá em Oséias 2, olha, eu vou colocar muros para que você vá pelo caminho certo. Mas existe uma coisa, uma linha que Deus não cruza, é a linha da sua vontade própria. E só uma coisa pode impedir a igreja de despertar nesses dias, ouça isso: a falta de vontade de despertar. E isso é muito sério. Por quê? Porque quando você está dormindo, fala uma coisa para mim: ainda que você não queira acordar, é necessário acordar. Sim ou não? Será que você pode falar essa frase? Essa frase é muito poderosa. É necessário acordar. É poderosa, não é essa frase? Com entendimento. É necessário acordar. Quando eu falo assim, cara, acordar é necessário, eu falo assim, eu preciso acordar. Existe uma necessidade. Ou seja, eu não tenho outra opção a
Se você fechar os olhos e não acordar nunca mais, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. A sua vida vai acabar. A dona Miriam contou para nós a história da sogra dela. E disse que a sogra dela estava no hospital e falou: olha, eu nunca mais vou acordar. Disse que ela fechou o olho, fechou a boca, nunca mais ela acordou. Estando viva. Às vezes a dona Miriam ia lá e cantava, até saiu algumas lágrimas, mas ela nunca mais abriu o olho daquele dia. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. O sono ainda não é a apostasia, mas é um estágio que vai nos levar para a apostasia. Então a gente tem que entender muito bem com aquilo que nós estamos lidando. Porque assim como eu e você, nós temos dificuldade para acordar. Quando você tem dificuldade para acordar, o que você faz? Você acorda com o auxílio de algo. Sim ou não? Tem alguém aqui que acorda sem despertador? Você vai acordar sem despertador só se você não dormir a noite inteira. Assim você perde a hora. A gente precisa de alguém para auxiliar a gente para acordar. E o que você precisa? Um despertador. Sim ou não? É pecado você usar um despertador? Deixa eu te dizer, essa é a função profética dos profetas nesses dias. Os profetas, eles precisam ser um alarme. Eles precisam ser verdadeiros despertadores. Eles precisam ser os atalaias. E não tem problema nenhum, não é pecado você não conseguir acordar sozinho. E talvez, se você precisa de um alarme, Deus, Ele vai colocar um alarme na sua vida. Você vai falar: Senhor, me ajuda a acordar. Algo interessante que a gente também precisa entender é o quê? Que existe uma hora certa para acordar. Acordar tem a ver com uma hora. Acordar tem a ver com um momento. Eu quero profetizar e eu quero declarar essa palavra sobre a igreja. É chegada a hora de acordar. Aleluia. Desperta tu que dormes e Deus te esclarecerá. Agora, presta atenção numa coisa. Alarme, você não vê. Alarme, você ouve. Porque quando você está dormindo, você está com os seus olhos fechados. É por isso que o sono é um estágio parcial da apostasia. Porque alguns dos seus sentidos, eles estão embotados, mas nem todos. Porque eu vou falar um negócio para você. Você está ali dormindo. Quando você está dormindo, você não vê. Quando você está dormindo, você não fala também. Com exceção de alguns, né? Falam dormindo. Mas quando você está dormindo, você escuta. É uma. Abra aí em 1 Samuel, no capítulo 3. Quando você está dormindo, você também sente. Porque se alguém encostar em você, opa, o que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas, elas não vão ver o alarme.
Elas não precisam ver o alarme, mas elas precisam ouvir o alarme. Porque o alarme nesses dias é uma voz. O alarme nesses dias é um som. Diga um som. É um som. O que está escrito lá em João 1:1? No princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem Jesus é? Jesus é uma voz. João, ele só emprestou a garganta, mas a voz era Jesus. No princípio ele era o Verbo. Gênesis 1:3. Haja luz e houve luz. Quem é que já escutou? No teu falar, há 1 bilhão de estrelas brilho dá. Não é assim a letra? E o quê? E planetas o quê? Movem ao teu sinal. É a música do Hillsong, né? Que virou hit, né? Que é 1 bilhão de estrelas. 100 bilhões. 100 milhões de estrelas. Então é isso que essa canção está dizendo. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Os profetas serão uma chave de Deus para a igreja nesse tempo. Aleluia. Deus esconde os profetas por um tempo. Você lembra que Elias ele ficou escondido? E ele ficou sendo alimentado pelos corvos. Porque Deus ele esconde os profetas por um tempo. Porque a voz profética não pode morrer. E eu vou te dizer uma coisa. Eu quero ser uma voz para despertar os profetas que precisam despertar nessa hora. E se você tem um chamado profético, eu quero te dizer, o seu nível de responsabilidade nesses dias ele vai aumentar. Porque os profetas serão uma chave para a igreja e para o corpo de Cristo. Eu quero te dizer, profetas, Deus precisa de vocês nesse tempo. Glória a Deus. Porque quem que é o profeta? A palavra profeta significa porta-voz. O profeta ele é uma trombeta. Então imagina uma coisa, você está dormindo, então vem alguém e toca uma vuvuzela. Imagina a buzina de um navio, a buzina de um caminhão. É isso que os profetas são. Você é uma trombeta, você é uma voz, você é um porta-voz. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus. Quem é o porta-voz? O porta-voz é alguém que carrega uma mensagem. Mas ele carrega uma mensagem que não é dele. Ele carrega uma mensagem de alguém. É por isso que em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele despertou. Ele despertou as vezes. Aí ele falou, ai de mim. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. E o que Isaías fala? Ele fala assim, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então o anjo do Senhor tocou os lábios de Isaías com brasas do altar. Mas Deus faz uma pergunta para Isaías. Ele fala assim, cara, eu preciso enviar alguém. A quem eu enviarei? Eu preciso de um porta-voz. Eu preciso de alguém que carregue a minha mensagem nesses dias. A quem eu enviarei? Então Deus encontra um profeta. Deus encontra um porta-voz. Deus encontra um homem que está disposto até a andar nu. Por quê? Porque ele está disposto a abrir mão da dignidade dele. Ele está disposto a andar em total disposição por causa do chamado
maior profeta messiânico das Escrituras, aquele que anunciava: um menino nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é o profeta Isaías? Aquele que profetizou Isaías 61. Que Jesus citou no templo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus precisa encontrar porta-vozes nesse tempo. Porque o profeta, ele tem algumas missões. Ele carrega a mensagem. Ele protege a mensagem. E ele entrega a mensagem. Ele protege aquela mensagem com a própria vida dele. E eu não sei se você já assistiu o livro de Eli. Mas o livro de Eli, o Denzel Washington, ele era cego. Ele não conseguia ver. Mas ele carregava a mensagem, ele carregava o livro. Ele carregava o livro, era a última Bíblia da humanidade. E ele carregava aquela Bíblia com a própria vida dele. E quando chega no final, ele perdeu o livro. Mas então ele começa a falar o livro, porque o livro estava dentro dele. É isso. O profeta carrega a mensagem. O profeta, ele protege a mensagem. E o profeta entrega a mensagem. O profeta protege a mensagem com a própria vida dele. Se o profeta morrer, ele vai estar protegendo aquela mensagem. É por isso que o profeta, ele precisa entregar aquela mensagem, para que aquela mensagem ela continue ecoando nas próximas gerações. Meu irmão, a gente está aqui, e há milhares de anos atrás Isaías profetizou, e a mensagem dele continua ecoando nos nossos corações. Esse é o poder da voz profética. E quando a gente começa a ler aqui 1 Samuel no capítulo 3, é o chamado de Samuel. É o chamado de Samuel. Essa é uma das mensagens mais importantes que eu vou pregar nesse tempo, meu irmão. E eu quis pegar ela para vocês hoje. A lâmpada de Israel estava se apagando. A lâmpada de Israel estava se apagando. A lâmpada estava se apagando. O profeta, Eli, o sacerdote, ele já estava cego. Hofni e Finéias estavam corrompidos. E então, nesse cenário, Deus levanta Samuel. Deus levanta Samuel. Deus levanta Samuel. Aleluia.
Diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões eram muito raras. Quando que as visões são raras? Quando existem muitas trevas. Quando existe luz, todos veem. Quando existem trevas, poucos veem. Certa noite, ele já quase cego, estava o quê? Dormindo no seu quarto. Samuel também dormia. Na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Quero te dizer, a lâmpada ainda está acesa. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: o Senhor me chamou, eu estou aqui. Mas você percebe a prontidão, a disposição de Samuel em levantar, em acordar. Aí ele fala assim: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel, e o menino levantou e foi onde estava ele. O Senhor me chamou e estou aqui. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vai e volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor não havia ainda falado com ele. Aí chamou Samuel, e ele levantou pela terceira vez, foi onde ele estava. O Senhor me chamou e ele compreendeu. Só na terceira vez que ele compreendeu, porque isso mostrava a falta de sensibilidade de Eli. Isso mostrava o sono em que Eli estava, porque Eli já conhecia o Senhor, Samuel ainda não. Ele compreendeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, ele disse assim: fala, ó Senhor, porque o teu servo está escutando. E Samuel voltou para sua cama. Então o Senhor veio e ficou ali como havia feito antes, e disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, pois o teu servo está escutando. Aí ele fala assim, eu vou ler também o versículo 11: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Em outras traduções ele fala assim: vão tinir o ouvido dessas pessoas. Tem alguém aqui que está lendo? Ali, ó. Tinirão ambos os ouvidos. Por que vai tinir os ouvidos? Se você está dormindo e você ouve um barulho muito forte, o que acontece com você? Você acorda. Então a mensagem profética que Deus estava trazendo para Samuel era para trazer um despertamento sobre a nação. E foi o que aconteceu, porque nos dias de Samuel, a nação de Israel viveu um despertamento espiritual. Hófni e Finéias perderam a arca, mas Samuel recuperou a arca de volta. Samuel levantou a pedra de testemunho. Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. A lâmpada não se apagará. A lâmpada não se apagará. A lâmpada do Senhor não se apagará. Porque ainda existem sacerdotes, ainda existem homens e mulheres que se levantam no turno deles 24 horas por dia, 7 dias por semana, e mantêm a lâmpada acesa. Aleluia, Deus. Porque o Senhor
Senhor disse: lembra da onde caíste, volta. Porque lembra, vocês deixaram o primeiro amor. Apocalipse 2. Arrependa-te e volta, porque antes que eu venha e remova do meio de vocês o quê? A lâmpada, o candeeiro. Porque o dia que a lâmpada for removida, sabe o que é a lâmpada apagar para sempre? A morte. Quando Deus fala, se eu vier e remover a lâmpada, acabou. É por isso que essa mensagem é uma mensagem de esperança. Chamamos Jesus. Eu quero profetizar. A lâmpada não se apagará no Brasil. A lâmpada não se apagará na igreja brasileira. A lâmpada não se apagará na igreja de Jesus Cristo, porque o Senhor ainda encontrará meninos Samuéis nesses dias, aqueles que dirão: fala, Senhor, porque o teu servo ouça. A luz precisa permanecer acesa. Quando a gente vai dormir em casa, o que a gente faz? A gente apaga a luz. Mas talvez você não lembre, eu quero lembrar você de uma coisa hoje. Jesus disse para você e para mim, Ele disse: vocês são a luz do mundo. Eu não vou colocar a luz embaixo de uma mesa. Eu preciso colocar uma luz para que todos vejam. Muitos homens e mulheres de Deus esqueceram o seu propósito, esqueceram a sua missão na terra. Só que esse é o nosso propósito e essa é a nossa missão: sermos luz. Sermos uma voz profética. A lâmpada não se apagará, o fogo arderá continuamente do altar. Muitas vezes, durante a história da igreja, a igreja quase mingou, quase acabou, muitas vezes ela quase morreu. Mas Deus sempre preservou os remanescentes. O fogo arderá continuamente. E eu lembro que há mais de 20 anos atrás, Deus trouxe missionários americanos para o Brasil. E Dan Duke, Martin Duke, e começou um movimento de avivamento. E aquele movimento se chamava Paixão, Fogo e Glória. E você sabe qual que é a mensagem que eles traziam para a igreja brasileira? A mensagem de Levíticos capítulo 6. E o fogo não se apagará. E eles vinham e pregavam, e talvez as pessoas achavam que aquela mensagem profética é para aquele tempo, mas essa mensagem ela é tão presente para esses dias. Porque eles diziam: sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória. Meu irmão, as pessoas estão dormindo espiritualmente. Onde as pessoas estão hoje? O que elas estão fazendo para a sua própria vida? O que elas estão fazendo com a sua própria vida? E eu quero dizer, nesse tempo, muitos estão dormindo. Até mesmo existem profetas que estão dormindo. Vocês lembram de Lucas no capítulo 24?
Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam andando ao lado de Jesus. E Jesus estava falando com eles, mas eles não conseguiam o quê? Reconhecer Jesus. E Jesus está falando com as pessoas e elas não conseguem reconhecer que Jesus está falando com elas. Às vezes elas até têm sensações, às vezes o coração arde, mas elas não conseguem, porque sobre os olhos das pessoas existem o que? Escamas. Mas os discípulos de Emaús, essa passagem é tremenda. Porque mesmo não reconhecendo quem era Jesus, eles constrangem ele a ficar em Emaús. E quando Jesus entra e parte o pão, as escamas dos olhos, elas caem. Então eles conseguem ver aquilo que eles não estavam enxergando. E eu quero te dizer uma coisa nesses dias. Nesses dias o Senhor, Ele, através de um poder sobrenatural, liberando uma palavra, as escamas de muitos olhos vão cair por terra. E as pessoas vão despertar e vão voltar a enxergar novamente. Deus vai despertar. É por isso que aquilo que é mais importante, aquilo que vai ser despertado primeiro nesses dias, vão ser os profetas. Porque Deus ele está liberando uma voz que vai despertar as vozes nesse tempo. Porque quanto mais vozes, maior vai ser o impacto daquilo que vai ser liberado para trazer um despertamento na nação brasileira e nas nações. E meu irmão, isso é tão poderoso, porque antes de Jesus vir, quem que ele enviou antes dele? João Batista. E quem que era João Batista? Eu sou a voz. Então, antes do Messias vir, na primeira vinda, ele enviou uma voz. E eu quero te dizer uma coisa: a vida de João Batista é, na verdade, o que uma mensagem profética. E eu creio que antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele vai liberar uma voz profética na terra. Eu quero dizer, existe uma resistência, existe uma dureza, existe, mas Deus, Ele está liberando uma voz que vai fazer com que os ouvidos das pessoas possam tinir. Então, o despertamento virá sobre a igreja brasileira. Aleluia. E eu não sei se você liga os pontos, mas qual que foi a mensagem profética que Deus deu para nós em 2022? Esse é o ano de João Batista. O que nós cremos? Nós cremos na profecia de Joel, porque ele envia a chuva serôdia e ele envia a chuva temporária, a chuva fora de tempo. Haverá uma última chuva antes da última colheita, e todas as pessoas, todos os profetas profetizam isso. Que antes da vinda de Jesus haverá o maior avivamento que a terra já experimentou. E eles falam: densas trevas cobrem a terra, mas eis que vem nascendo uma luz. Levanta-te e resplandece. Uau! Isso é algo muito poderoso. Por quê? Porque o avivamento dos últimos dias, ele começará, e eu quero profetizar isso como uma voz. Um grande despertar de uma voz profética. E isso, a gente não está falando de uma pessoa, a gente não está falando de um ministério.
A gente está falando de uma movimentação espiritual de Deus para esse tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente só fala das pessoas que estão em evidência. Mas sabe do que a igreja precisa desses dias? A igreja precisa de Ananias. Homens e mulheres como Ananias. Ah, mas aonde que Ananias aparece? Ele aparece ali em Atos 9. Mas ele é a peça-chave mais importante que ativou e despertou e abriu os olhos do ministério apostólico de Paulo. Irmão Saulo, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Porque você estava cego e agora você vai voltar a enxergar. Então as escamas caíram dos olhos de Saulo e ele começou a enxergar novamente. Sabe o que a igreja precisa? Não são de pessoas famosas, não são as pessoas da plataforma. Talvez se você perguntar para alguns cristãos e falar Ananias, eles nem sabem. Talvez ele ache que é Ananias e Safira. Não! É Ananias, um dos homens mais importantes do Novo Testamento, que ativou, que destravou, que despertou o ministério do grande apóstolo Paulo. É disso. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a igreja está morrendo em fé, o que a igreja precisa, ela está em coma. Está em coma. E eu lembro que uma vez eu fui visitar uma senhora no Hospital das Clínicas e ela tinha feito um transplante de fígado. E vocês sabem como eu sou, né? Um negócio de hospital. Ela falou, mãe, vou falar um negócio sério. Não sei se sou eu, mas para mim o Hospital das Clínicas tem um peso espiritual, assim, aquelas doenças, assim, aquelas coisas assim. Parece que é diferente do Hospital das Clínicas. Não sei se tem um hospital bom. É só maquiado, por forma por dentro, é muita tristeza, muita dor, um ambiente muito difícil. E eu fui orar e eu lembro que ela estava numa cama assim. Eu comecei a orar para ela, chamar uma irmã e eu via. Comecei a orar por ela e ela estava em coma. E aí quando eu comecei a orar, ela estava cheia de aparelhos. Assim. Ela começou a tremer inteira. Começou a tremer, os aparelhos começaram a pitar. Eu falei, meu Deus do céu. Senhor. Eu comecei a orar. E ela começou a tremer assim. E depois ela recuperou, ela veio da igreja, ela falou assim, pastor, eu queria te agradecer. Quando você estava lá no hospital, eu ouvi você. A igreja está em coma, meu irmão. Ela está com os olhos fechados, ela não está vendo muitas coisas, mas ela ainda está ouvindo. É por isso que os profetas precisam se levantar com urgência nesse tempo, em nome de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E quem eu ouço vai determinar aquilo que eu vejo, porque a fé é a certeza daquilo que eu vejo e a convicção daquilo que eu espero. E se as pessoas não estão vendo, é porque elas não estão ouvindo a voz certa. Mas quando elas ouvirem a voz certa, a fé virá, a fé vai ser restaurada e Deus vai levantar a igreja novamente, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, vem para fora, Tabita come, levanta e anda. Por quê? Porque está vindo uma grande onda de despertamento sobre esses dias. E os profetas, eles liberarão um novo movimento de fé, um despertar da fé, em nome de Jesus. É por isso que eu quero te dizer nessa noite, vocês que estão olhando aqui, e eu quero falar com vocês, não desanimem.
há esperança. Lembram diante do trono? A canção do livro de Jó. Há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. A esperança, meu. A esperança. A esperança para a igreja. A esperança para o Brasil. A esperança para as nações. Isaías 11:2 diz assim, para Isaías de novo: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes sairá um renovo. O que é um tronco? Já está acabado, já não serve mais. Meu irmão, a palavra de despertar é uma palavra de esperança. E os primeiros que precisam receber a esperança são os profetas. Porque muitas vezes esse sono espiritual quer matar os profetas de desgosto. Existem muitos profetas desgostosos, e por isso eles entraram na caverna. Existem muitos profetas que falam: eu cansei, ninguém quer saber de nada. Mas, se você carrega o chamado profético, essa palavra de esperança para você. Porque primeiro Deus precisa dar esperança para nós. E Ele está dizendo para nós nessa noite: ainda não está perdido. Ainda há tempo. É por isso que, quando você dorme, amanhã a gente vai vir para o culto de manhã. A gente vai colocar um relógio para despertar numa hora. É por isso que o ano de despertar, ele também é um ano que carrega com ele um relógio. Porque despertamento e tempo caminham juntos. E a gente sabe que o tempo de Deus não é o Cronos, mas é o Kairos. E se eu falo para você que ainda não está perdido, que ainda há tempo, o que eu estou querendo te dizer é que essa é a hora de despertar. A hora é agora e o tempo é agora. É por isso que essa palavra, ela não veio nem antes e essa palavra não veio depois, porque essa palavra de Samuel é uma palavra para agora. A lâmpada não se apagará. Sabe o que Deus está fazendo? Sabe o que Deus fez nos dias de Samuel? Ele mudou um turno sacerdotal. Um ciclo sacerdotal se encerrou em Eli e na casa de Eli. E uma nova ordem sacerdotal começou em Samuel. E eu quero profetizar isso
Deus está liberando uma mudança sacerdotal, uma limpeza no altar, em nome de Jesus. E Samuel é aquele que, de nascença, ele não teria direito sacerdotal, mas por eleição, por propósito e por promessa, Deus transformou ele em sacerdote, em juiz e em profeta. Ele carregava uma autoridade governamental e uma autoridade espiritual para tocar a nação e para tocar a igreja. Ele era improvável, não era para ser. E Deus, ele transformou Samuel em alguém que marcou o tempo dele. Por isso que eu digo hoje para você, nós, de forma alguma, podemos ignorar o mundo espiritual. Essa mensagem ela é muito espiritual e ela é muito profética. Porque Deus, ele está trazendo para a gente um grande e poderoso despertar. E vocês, escuta o que eu estou falando aqui para você. Vocês viverão para ver isso que está sendo liberado. Vocês viverão para ver isso que está sendo liberado aqui. Então Deus, ele marcou essa noite aqui para nós, para confiar essa palavra para nós. Porque esse é o tempo. E se você é profeta, eu quero declarar algo para você. Você precisa orar dia e noite por essa palavra. Você tem que olhar para essa palavra e orar por ela. E falar: Deus, cumpra essa palavra. Deus, cumpra essa palavra. Você tem que fazer o que Daniel fez na Babilônia. Ele falou, Jeremias profetizou, agora é o tempo, então nos tira do cativeiro, nos tira do cativeiro. Você vai se levantar como o profeta Daniel e vai falar: Senhor, nos tira desse cativeiro, nos tira desse sono. O tempo é chegado, o tempo é cumprido. Desperta a tua igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: se você é um profeta, você vai fazer essa oração todos os dias. Você vai fazer essa oração toda vez que você se lembrar. Você vai orar todos os dias. Você vai falar: o tempo é chegado. Desperta a igreja, desperta o teu povo. O tempo é chegado, desperta o teu povo. Você vai falar: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa vai ser a nossa responsabilidade nesse tempo. E eu preciso parar por aqui agora. Por hoje está bom. Não preciso ter uma mensagem homileticamente correta aqui para vocês. Acho que a gente já entendeu o que a gente precisava entender hoje. Eu acho que por hoje a gente já comeu uma feijoada, a gente já comeu uma baião de 2, já comeu uma buchada aqui, o pastor Edu que gosta de buchada, uma rabada, a gente já comeu aqui, fala aí uma comida bem pesada, pesada mesmo, feijoada, uma outra assim, um botão. Hoje a gente tem, a pastora está até estourando frio ali, de tanta coisa, porque Deus está colocando uma coisa dentro de nós. Deus vai mexer com a gente nesse tempo. Amém. 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 Não se incomode. Não se incomode com isso que a gente está vendo.
essa semana, ela está sendo sobrenatural. E ela vai continuar sendo, porque ainda só é o 7º dia em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Espírito Santo, sela essa palavra. Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado por poder pregar essa mensagem. Mas muito mais do que isso, obrigado por ouvir essa mensagem. O Senhor sabe que também existem áreas da minha vida que precisam de um despertar. Mas eu quero orar pelos teus filhos, Lord. Eu creio que estou aqui diante de profetas. E eu creio e eu quero profetizar isso sobre hoje, sobre a vida deles hoje, Senhor, em nome de Jesus. Desperta os Samuéis aqui, Pai. Desperta aqueles que não eram sacerdotes por linhagem, mas são sacerdotes por eleição. Assim como o Senhor fala, eu encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Levante as suas mãos e fala, Senhor, me encontra aqui nessa noite. Senhor, me encontra aqui nesse tempo. Senhor, me encontra como o Senhor me encontrou, Davi. Ah, Senhor, é tão poderoso quando está escrito: Davi, eu te vi por detrás das malhadas. Você pode tentar se esconder de Deus. Você pode tentar fugir dele. Você pode tentar fugir do seu chamado. Mas, como Davi mesmo escreveu, para onde me esconderei? Para onde fugirei? Do teu Espírito. Se eu vou aos mais altos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha casa, minha cama no fundo do abismo, o Senhor estará lá também. Até ali a sua mão me guiará. Senhor, como Pedro disse, o Senhor olhou para eles e falou: vocês não querem ir embora? Mas Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor? Não tem mais voltas. Não tem mais voltas. O caminho profético, escute isso. O caminho profético, o caminho dos profetas, é um caminho sem volta. Uma vez que você abraça o chamado profético, uma vez que Elias lançou a capa sobre Eliseu, acabou ali. Acabou ali. Eu vou ali me despedir dos meus pais. Eu não tenho mais para onde ir, Jesus. Tem gente que fala que algumas canções são fortes demais.
talvez ainda não tiveram a revelação. A revelação que Jó teve, que falou, ainda que o Senhor me mate. Escute. Desistir não é uma opção. Deus está chamando você de volta. Acabou o tempo do descanso. É um caminho sem volta, meu irmão. Essa palavra é totalmente profética para nós. Eu falo para vocês, meu irmão. Até hoje eu não sabia nem o que eu ia falar aqui. Mas então o Espírito Santo começou a trazer um download dos céus. Prepara a sua mala. Coloca só o que é necessário. Porque a hora é agora. A hora de você sair desse lugar provisório e entrar no destino profético, no seu chamado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amanhã a gente vai estar aqui junto, às 10 horas, em nome de Jesus.